Olá, nação concurseira, vamos dar continuidade às atualizações do nosso direito tributário esquematizado, as principais, é claro. E nesse vídeo, o quinto vídeo, nós vamos tratar de uma mudança de enorme importância, porque ela balança as estruturas de algo que certamente quem já estudou direito tributário estudou essa matéria e vai ter que mudar o raciocínio. É que aquele famoso artigo 110 do CTN, vamos lembrar aquele artigo que diz que a lei tributária não pode modificar a definição, o conteúdo, o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado que tenham sido utilizadas expresso ou implicitamente pelas leis máximas, Constituição Federal, Constituição Estadual, leis orgânicas de municípios e DF, para definir ou limitar a competência tributária. Qual é o raciocínio que sempre foi utilizado? Foi o de que, no momento em que a Constituição, por exemplo, falou imposto sobre a propriedade de imóvel em área urbana, propriedade predial e territorial urbana, a ideia é que o conceito que você vai usar de propriedade para saber sobre que bens vai incidir o IPTU vai ser o conceito de direito civil, o direito privado que disciplina aquela matéria. Não se pode criar um conceito de propriedade para efeito de cobrança de IPTU. Propriedade é propriedade. O maior exemplo disso prático você conhece até porque existe a súmula vinculante número 31. O imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios incide sobre serviços que estejam na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Só que tem que ser serviço. Serviço como definido pelo direito privado. Nos compêndios de direito privado se fala que serviço traz dentro de si uma obrigação de fazer. E justamente porque no contrato de locação de bem imóvel, quando se fala em locação de bem imóvel, o locador ele não tem uma obrigação de fazer, ele entrega um bem, uma obrigação de dar, para que você use por um determinado período de tempo e depois devolva. Foi raciocinando assim que o Supremo disse, olha, não se pode cobrar imposto sobre serviços sobre locação de bens móveis. Isso é inconstitucional, afinal de contas, locação não é exatamente serviço. Inclusive, editou-se a súmula vinculante número 31 tratando dessa matéria. Inclusive, quando a Lei Complementar 116 de 2003 foi editada, tentaram colocar locação de bens imóveis na lista de serviços tributáveis, mas a Presidência da República vetou a lei, alegando justamente que o Supremo já havia decidido, não se pode cobrar porque o conceito de serviço é o conceito de direito privado. Pois é. Só que agora, em 2016, o Supremo analisou a questão relativa à administração de planos privados de saúde. Houve uma discussão se aquilo seria serviço ou não. E quando se tentou aplicar a mesma tese, vamos ver se existe aí dentro uma obrigação de fazer, o Supremo surpreendentemente mudou o raciocínio. Disse que esse artigo 110 não traz uma norma de interpretação autêntica da Constituição. Disse que não se pode dar a ele essa interpretação literal que sempre se deu. A interpretação de que o que está escrito na Constituição teria sua interpretação condicionada por uma lei infraconstitucional. Vejam, o Código Tributário Nacional, uma lei infraconstitucional, estaria condicionando a interpretação da própria Constituição Federal. O Supremo disse que não é assim que a coisa deve funcionar. Na realidade, abriu as portas para o que ele chamou de pluralismo metodológico. Você usar os diversos métodos e critérios, histórico, literal, teleológico. Bem, essas técnicas de interpretação todas devem ser usadas e tendo como pano de fundo, tendo a ajuda, tendo a colaboração de diversas áreas da ciência, inclusive áreas extrajurídicas, como a economia, a contabilidade, a ciência das finanças, tudo ajudando para se chegar ao conceito. E quanto ao direito, pode usar os diversos ramos. Direito público e direito privado podem ser utilizados. Então, dentro desse conceito de pluralismo metodológico, de multidisciplinariedade, o Supremo acabou dando um conceito novo de serviço. Esse conceito está no recurso extraordinário número 651703 do Paraná. Olha o que se disse lá. Ele diz que o serviço seria um oferecimento de uma utilidade para outrem a partir de um conjunto de atividades imateriais prestado com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugado ou não à entrega de bens ao tomador. Por esse conceito, forçando um pouquinho, dá para enquadrar até a locação de bens móveis. É até possível que mais à frente o Supremo reavalie a súmula vinculante número 31, porque aqui
deixou-se de lado aquela ideia de que tem que ser uma obrigação de fazer. Aqui não, falou da possibilidade de entrega de bens, falou que basta que seja atividade material, que haja esse intuito de lucro, haja habitualidade. Então criou-se um novo conceito e se entendeu que dentro desse conceito cabia sim o caso da administração de seguros privados, de planos privados de saúde. Então diz que é sujeita essa atividade ao imposto sobre serviço de qualquer natureza. Na realidade, o mais importante aí são duas coisas que vai repercutir em 2 pontos na nossa matéria. Primeiro, a interpretação do artigo 110 não pode ser feita mais de maneira literal. Cuidado, se cair na prova a literalidade do que está lá, se aparecer a interpretação da maneira antiga, você vai considerar como correta inicialmente. Porque eu acredito que as bancas só vão cobrar essa matéria invocando o Supremo, olha, segundo o Supremo, e provavelmente até abordando o caso dos seguros privados de saúde, dos planos privados de saúde, porque as bancas, para evitarem confusão, inicialmente gostam de cobrar o caso exatamente igual ao que foi julgado, porque se você for recorrer da questão, ela vai mostrar, está aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, para esse aspecto, interpretação do artigo 110 agora tem outros detalhes, conforme acabei de explicar. Agora, além disso, na parte de imposto sobre serviço de qualquer natureza, é fundamental percebermos que o conceito de serviço muda, passa a ser mais amplo. Foi uma ideia aqui que veio da ciência e da economia, nessa multidisciplinariedade, nesse pluralismo metodológico, então passa a ser mais amplo e certamente algumas coisas que não eram consideradas serviço vão poder ser tributadas, dando ensejo inclusive a uma futura revisão da súmula vinculante número 31. Agora, claro, vamos devagar com o andor. Se cobrarem a súmula vinculante número 31, se falarem da possibilidade de cobrança de ISS sobre serviço, que não é nem serviço, né? Sobre alocação de bens móveis, por enquanto vamos continuar dizendo o que eu acabei de falar, não é serviço. Até que o Supremo Tribunal Federal, se vier a fazer isso, ele, se vier a rever a questão relativa à alocação de bens móveis, adota posicionamento contrário. Então, devagar com o andor, mas tome cuidado com essas decisões, que elas serão certamente cobradas em grande intensidade nos próximos concursos. O Direito Tributário Esquematizado, edição 2017, já vai estar com as alterações tanto na parte de análise do artigo 110, quanto na parte de análise do fato gerador do ISS. E continue conosco assistindo os próximos vídeos, caminhando de mãos dadas junto até o topo da montanha. Tchau, tchau.